Apoio Cronos. Casas da Água. Olá amigos, começa aqui mais um nosso condomínio. Hoje o programa do Sindiconde, que é o sindicato patronal dos condomínios residenciais aqui da região da Grande Florianópolis. No ar toda quinta-feira, 5 da tarde, sábados, 7 da noite e também 21 horas da segunda-feira, para você ter tempo de absorver tudo que a gente explica e bate na tecla aqui, para você ter uma boa convivência, uma boa gestão dentro do seu condomínio. Sempre com o apoio da Casas d'Água, a parceira dos condomínios, e também da Cronos Segurança. E conosco no estúdio, o presidente do Sindiconde, o atual presidente, o senhor Alfred Heimann. Boa tarde, seu Alfred, tudo tranquilo? Boa tarde, gente. Boa tarde, condomínios. Boa tarde, síndicos. Boa tarde, Silvio. Finalmente está aqui na mão, então? Bom, o Silvio, isso já está na minha mão há algum tempo. Nós só não isso aí é o que é? A Convenção Coletiva de Trabalho, que foi aprovada no Ministério, junto ao Ministério, com o Sindicato Laboral, para o ano 2017-2018, e devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, onde foi feita a reunião e chegou-se a essas conclusões que estão aí em cerca de 40 itens. Todo mundo acha, sabe, Silvio, que vão lá para discutir o salário normativo, quanto ganha, quanto não ganha. O salário normativo realmente é uma coisa importante, porque isso é questão de lei. Tem que ser discutido. Nós tivemos esse ano uma pequena... Aumento? Hein? Um pequeno aumento? Não? Tivemos um pequeno aumento, sim. O Sindiconde, ele queira ou não, nós temos buscado, digamos, um equilíbrio da realidade das coisas. Eu sempre digo que é pouco para quem ganha, é muito para quem paga. Mas gostaria de deixar bem claro a vocês que foi de fevereiro até julho, não chegamos a um acordo lá no Ministério do Trabalho. O assunto teve que ir a dissídio. Antes de que fosse homologado em dissídio, o Sindicato Laboral concordou com uma proposição nossa, e que é bem menor, mas bem menor do que aquilo que reivindicavam. Nós chegamos a números assim, que chegavam a coisas estratosféricas, principalmente em termos de exigências. Por quê? Nós tivemos um reajuste aprovado em 5%. Cobriu a inflação do período, né, senhor? Cobriu a inflação do período, que na época estava em 3,9%. Então, mais ou menos 1% houve um aumento real. Esse aumento real de 1% também não é tão real assim, né, Silvio? Porque as coisas, nós sabemos quanto as coisas custam. Mas o que era mais preocupante, e é mais preocupante para mim, do que o salário ali, são os problemas sociais da coisa. Gente, se nós dermos um aumento, conforme foi pedido pelo sindicato, numa proposta do Sindicato Laboral, nós já teríamos de novo uma debandada de funcionários sendo mandados embora. Porque o condômino que paga a taxa condominial, que é um absurdo de cara, deixo bem claro, é um absurdo que se paga de taxa de condomínio, e que é o conjunto de despesas, a grande maioria obrigatória, não tem como escapar, que são os encargos sociais, que é um absurdo. Os salários... Os salários até nem tanto,
Mas botar 100% isso aí, praticamente 100% em cima disso aí, é um absurdo. E nós temos aí lugares que já, e nós estamos trabalhando em cima disso aí, para que os sindicatos que são os condomínios que são entidades não sem fins lucrativos, não é que esse imposto sobre algumas taxas sejam isentadas ou então tenham um percentual menor. Reduzido. Água é um absurdo, gente. O Eu preço da água é um escândalo. estava impressionado, o senhor comentava há pouco, que até pouco tempo, o senhor que é síndico de um conhecido centro comercial aqui no centro de Florianópolis, né? Até pouco tempo a fatura da água e da luz se equiparavam. E agora a taxa da água está 3 vezes maior que a da luz. Exatamente. Gente, o que acontece é o seguinte: a energia elétrica sofreu, na verdade, uma sequência de Aumentos. de providências, e que o consumo de energia vem caindo gradativamente. Ou seja, os motores de geladeiras, Lâmpadas mais eficientes. mais eficientes, a lâmpada LED, a iluminação LED e assim por diante, ela realmente causa uma redução do consumo. Uma redução de consumo considerado. Acontece o seguinte, que na água e no esgoto nós só vemos aumento. Nós só vemos aumento. E eu gostaria, sabe, Silvia, que os condomínios entendessem um pouquinho e se juntassem um pouco mais em torno do sindicato, para que nós pudéssemos ter um ou dois advogados, pagar um ou dois advogados mensalmente com um valor, digamos assim, justo, para que nós pudéssemos tomar as condições, digamos assim, uma providência jurídica para minimizar essas coisas e fazer com que isso aí seja melhor esclarecido. Você vê isso, nós falamos no ano passado, ano 2017, do ano 2018, do ano 2018 vai ter eleição. As grandes obras da Casan... Só ano que vem. Hein? Só em 2018. Está sendo feito 17 e 18. Vamos dar uma olhadinha nesses contratos? Vamos pedir a lista dos que tiveram ICMS abatido e pegar a lista dos doadores de campanha? É isso que o senhor se refere? Não. Não E os valores dos contratos, né? Nós estamos aí assistindo às barbaridades que aconteceram no Brasil, não é, com esses volumes enormes de dinheiro que custaram aí uma Copa do Mundo, custaram uma Olimpíada. Hoje estão levantando, não é, as reais condições e as reais condições da obra. Roubalheira, vamos falar bem claro, que aconteceu. Não é? E eu acho que, não é, se nós, sindicato, tivéssemos uma condição jurídica, não é, um apoio jurídico um pouco melhor, com toda certeza nós íamos mais a fundo para saber o porquê dessas coisas todas. Não é? A campanha política é paga por empreiteira, né? O senhor comentou, inclusive, que no estado de São Paulo eles se uniram, né, os sindicatos se uniram e conseguiram baixar, foi um percentual bom lá, hein? Baixaram 53%. O valor das taxas condominiais? Não, o valor da taxa de esgoto. Taxa de esgoto, isso, que aqui é... E a taxa de água é mais barata que aqui. Lá? Lá, sim, não tem dúvida. Bom, 50% menos numa taxa de água que aumentou 3 vezes mais do que a conta da luz, já dá bastante, né? Gente, há alguns anos, há 3 ou 4 anos atrás, a taxa de água e de energia elétrica para um condomínio era quase equivalente. E hoje? Hoje, numa taxa de água é 3 vezes maior do que
Da luz. da energia. Alguma coisa de errado existe nesse pedaço. O senhor comentou uma vez aqui que com a municipalização da Casan em alguns municípios, né, passar do estado para o município, esses funcionários da Casan tiveram que vir tudo para a matriz e isso é que está encarecendo Está o tudo processo? acumulado aí, né, Chico? Não Tem tem gente nada. aí, tem gente saído pelo ladrão, como se diz. Né? Isso tanto funcionários como engenheiros e não sei quantos diretores e não sei mais o que tudo. Isso tudo aí é... Né? E Silvio, salário disputado, né? Silvio, você viu o que saiu no jornal essa semana? A respeito do... Lixo da CONCAP, Eu- presidência da CONCAP. O salário dele, né? O senhor ouviu falar? É um custo de quase 60 mil reais custa um presidente da CONCAP, gente. Não quero saber de onde vem dinheiro, se é de Celesc, se da Colesc, que é o Casan, prefeitura, alguma coisa. É 60 mil reais, é o custo. E eu vi a pessoa na televisão confirmando isso aí. Não é mentira. Ganha mais que o presidente da República. 2 vezes mais que o presidente da República. Não tem alguma coisa errada? Tem muito juiz também ganhando mais do que o da CONCAP, né? Tem muita coisa errada, né, seu Alfredo? Tem muita coisa errada. Lembre, as taxas condominiais são calculadas através da fração ideal da taxa do terreno a cada unidade e que o global da despesa, a previsão da despesa, ela é rateada entre os condôminos. Condômino é o proprietário, não é o inquilino. O proprietário é o responsável direto pelo pagamento da taxa de condomínio. Ocorre que ele alugou a sala para o Silvio. O Silvio passa, por força de um contrato, ser responsável Pelo condomínio. pelas taxas condominiais e os gastos feitos, com algumas exceções, algumas coisas que não podem ser transferidas. Mas, gente, se amanhã o processo vai à justiça, vai contra o proprietário e não contra o inquilino. O proprietário é responsável legal. Ah, sim. E ele pode depois entrar em cima, com ação em cima do inquilino, alguma coisa assim, para fazer. Mesmo que isso esteja previsto no contrato de aluguel, seu Alfredo? Sim. Mesmo que esteja previsto, o proprietário é o responsável. Ah, sim, não tem dúvida. Pois bem, mas só recapitulando o que o senhor falava aí da questão dos desvios e corrupção, eu acho que tem uma notícia boa no meio disso, seu Alfredo. Tem? A gente fica sabendo agora as coisas. Antes era... Isso não é de hoje, não é de 100 anos, isso sempre existiu. Mas agora a gente está vendo, né? Daqui a pouco a massa aí se reúne, né? E em meia hora vamos resolver a fatura, né? Bom, gente, isso também é uma questão de épocas, né? Os países, o mundo passa por altos e baixos e aquela coisa toda, e de repente as coisas se resolvem ou não se resolvem. Outros apelam para uma guerra, outros apelam para lá e outras coisas mais, porque realmente... O senhor lembra de junho de 2013, que foi uma massa para a rua inesperada, né? No governo da Dilma ainda. Mas partindo para questões práticas, né, seu Alfredo? O senhor citou aí como seria bom, né, ter um quadro jurídico permanente. Se não tiver isso, olha, gente, não é, o maior que seja o quadro jurídico, não é, sempre é muito mais barato. A contribuição não é, daquilo que está convencionado é lei, está registrado, é um documento com valor legal, certo? Não é passível, inclusive, de cobrança judicial. Não é de R$200, R$198 por ano condomínio. Não dá R$1 por dia. Não, dá R$500. Né? O Silvio, uma coisa a mais. Não existe condomínio
não é, que não tenha tido o lucro maior em função da convenção do que nós fizemos. Você quer ver uma coisa? Nós temos um item que vem sendo batido e que eu tenho lutado muito contra, que é... Seguro? Não, o seguro é obrigatório, mas esse aí também é obrigatório e ele pode ser muito negociado, digamos assim, dentro da lei. Não, é o vale-refeição, certo? O vale-refeição, gente, não é um negócio que precisa ser olhado com seriedade. Então hoje há um valor estipulado na convenção de R$14 por dia por funcionário. Não obrigatório. Por que não obrigatório? Porque nós tivemos casos, e mais casos, em que o funcionário trabalhava, faltava 4, 5 dias, 3, 4, 5 dias durante o mês, mas ele tinha direito do vale-refeição. E uma vez que o condomínio voluntariamente dá o vale de refeição para um funcionário, ele é obrigado a dar para todos os outros, porque os direitos são iguais. E pode retirar ele depois, se o funcionário trabalhar vai bem? Passar um trabalho na justiça que não tem tamanho. Não pode tirar, né? Não. Mesmo sendo voluntário? Mesmo sendo voluntário. Isso aí precisa, sabe, gente? Então são detalhes. Um funcionário de R$14 por dia, são R$420 por mês. Paga os 30 dias corridos ou só paga os 22 trabalhados? Já começou por aí. R$400 para um piso normativo de 1.497 já dá um bom... Isso aí representa uma terça parte, praticamente. Se nós, inclusive, fôssemos concordar com outros itens aí, não é, que foram pedidos, uma faxineira de limpeza, não é, de um prédio comercial, ou até residencial também, o custo para ele ultrapassaria a R$3.000 mês. Com impostos e tudo? Encargos, impostos, horas extras, direitos, deveres e penduricalhos. Diz que é o dobro, né, seu? Sim. O salário você paga 100% em cima com FGTS, Sim. Vale. Então, gente, essa convenção coletiva de trabalho, se você se ater a ela está na internet. O Sindiconde está lá à disposição. Eu atendo com todo prazer, via telefone, via e-mail, até por via de avião. Não é? Aquilo que vocês têm dúvida, pode ter certeza que vocês vão ganhar muito mais do que R$198 por ano. Esse valor que o senhor Alfredo está falando é a reversão patronal. E o boleto já está disponível no site do Sindiconde, sindiconde.com.br, bem na entrada ali. Vamos deixar bem claro também, este valor, ele está registrado no Ministério do Trabalho, numa convenção coletiva de trabalho, que tem valor legal, é lei. Nós vamos, ainda dentro do mês de setembro, fazer a cobrança do atrasado, ou via empresa de cobrança, ou via judicial. Mas que nós vamos cobrar, isso eu não tenho dúvida. Por quê? Porque você que pagou, que você que contribuiu, você que entendeu, você que está sendo beneficiado com essa coisa, certo? Não é justo que só você pague. Todos juntos, né? Todos juntos ganha mais. Todos juntos. Não é... gente, isso tudo junto, um dinheirinho, perto daquilo que realmente precisa. E visite então o Sindiconde, né? Convidar a moçada para visitar temos o aí, Sindiconde. Temos aí a conclusão, digamos assim, que eu não sei quanto tempo ainda vai levar,
não é, do Ministério do Trabalho, da nova lei trabalhista e outras coisas mais, né? Porque o presidente ainda tem que regulamentar uma série de coisas. Mas pode ser que mude algumas coisas Com toda certeza sim. Não tem dúvida. Vamos mexer no CLT. Vamos mexer na CLT porque senão ele algumas coisas ficam incompatíveis. Né? Tem que regulamentar. Tem que regulamentar e deixar claro para as pessoas. Porque, sabe, nós não podemos ter uma lei que só os juristas entendam aquilo que está escrito. O povo que paga, que sai do bolso dele o dinheiro, não é, ele precisa saber e dizer se aquilo para ele é justo ou não. Saber dos seus direitos, né? E essa regulamentação deve vir até o final do ano de 2017. Sim, eu acredito que sim. Né? Vamos esperar. Né? Nós agora vamos, estamos aí, mas sabe, Silvio, os condôminos também colaboram um pouco. Principalmente nos cuidados. Eles simplesmente deixam para lá uma série de coisas, relaxamento. Então com o lixo é uma vergonha, se bem que melhorou muito, hein, gente? Já melhorou muito, muito, muito mesmo. E nós tivemos agora a Semana do Lixo aí, falasse. Está sendo preparada a Semana do Lixo Zero 2017. A gente vai abordar aqui no nosso condomínio. Então isso vai aí... ser em outubro. Eu, em termos de CESA Center, por exemplo, nosso lixo, ele deu uma melhorada de 100%. Não é mais lixo, é resíduos. É resíduos. Mas mesmo assim tem uma série de coisas, sabe, Silvio, que precisava se providenciar. Eu vi em algum lugar, não estou lembrado onde, ou foi Buenos Aires, não me lembro, não importa também. Fora do Brasil. Fora do Brasil. O caminhão do lixo recebia aquilo, ela passava por tipo de uma moenda, triturava tudo, não é um lixo que era desse tamanho assim, passou assim um troço desse tamanho assim, para quê? Economizar no transporte, no combustível e em todas as outras coisas. No aterro sanitário. Não, mas enquanto que aqui se fala em salários. Sim, salários. Eu queria um salário desse, mas enfim. Hein? Não. Eu não quero porque eu teria vergonha de receber. Por Deus que é verdade. Como é possível ele ganhar mais do que presidente da República, do que juiz? Não é. Como é que pode chegar numa situação dessa? Ele, naturalmente, o Silvio, ele é um homem que tem... Talvez tenha competências. Tenha até... ele é um funcionário à disposição, não é da prefeitura por parte da Celesc. Então ele ganha na Celesc, ganha na prefeitura. Mas que lei permite uma situação dessa? Das leis do dar-se um jeito de... Não é de existem, que estão aqui nesse nosso país, infelizmente. Aí a lei permite, então ele só vai, porque o funcionário, de um modo geral, a grande parte dos funcionários, só estão ali esperando aonde eles podem, não é, se beneficiar em termos salariais, porque não é, isso agora é lei, isso agora é permitido e outras coisas mais. Não é? Bom. Eu tenho tido conversas assim, na Concap tem gente que tem salário de 20 mil reais, uma porção. Não é só o presidente que ganha bem ali? Não é só o presidente que tem super salário. Bom. Então ficamos nós aqui a criticar o salário dos outros? A criticar o salário dos outros e não é fazendo o possível para que os custos do lixo sejam reduzidos em função do trabalho que o consumidor faz. E, por outro lado, sabe, isso te causa um desânimo. Mas... Eu li aquilo, vi o homem na televisão e eu fiquei triste. Falava que eu fiquei triste. Tem que se alegrar, seu Alfredo, porque agora a gente está sabendo, como eu já disse, né? Daqui a pouco alguém cria vergonha, o mordomo dele joga alguma coisa no ventilador e a situação vai se resolver. E tem muita gente boa também reduzindo, inclusive, os resíduos que a Concap tem que
recolher, sim, com exatamente, para que os custos diminuam. E tá diminuindo. Mas enfim, para finalizar esse nosso condomínio hoje, entre no sindiconde.com.br, emita lá o boleto para reversão patronal, segunda parcela, para poder... E que tem a primeira ainda, né? A gente Atrasada, está mas... com a primeira ainda pendurada. Então está ali a oportunidade, né? Para poder manter esses serviços, assessoria, consultorias que o Sindiconde pode. E também no sindiconde.com.br está lá já postada a Convenção Coletiva de Trabalho 2017 e 2018. E nós estamos lá à disposição para explicar cada item desse aí. E eu vou pedir para o senhor explicar O porquê que isso aí aconteceu e como é que ele é. da onde que chegou esses números. Exatamente. Eu fiquei curioso aqui, esse adicional de tempo de serviço, seu Alfredo. Um anuênio, percentual de 1% a cada período de um ano de serviço. Isso é para qualquer funcionário dentro do condomínio? Qualquer funcionário. Isso já é lei ou foi Já, aceitado? a convenção se tornou lei. Sim, mas de onde que vem esse 1%? Porque não é Negociação. lei, é negociado. É negociação. E a lei? O 1%? pedido foi 3. 3. Tem que negociar junto à taxa condominial, né? Ah, sim, não tem dúvida. E o adicional noturno também é de lei? 30% para serviços prestados entre 22 e 5 horas. A grande maioria disso aí está hoje baseado em cima da CLT e do nosso Código Civil. Se houverem modificações, isso aí também pode mudar. Não sei se alguém vai perder direitos, certo? Mas posso garantir para vocês que os funcionários, digamos assim, de condomínios, eles têm um salário muito bom, perto de muita gente que está por aí. E também tem outra coisa, gente, vem aí, isso vai entrar diretamente nisso aí, que é o contrato de temporário? Temporário. O terceirizado? Não? Terceirizado, bem terceirizado, temporário, as férias, que agora podem ser divididas em três períodos, né, sendo que o de 5 anos menor é de 5 dias e para completar os 30 dias, mas aí não pode entrar no começo de não pode entrar num sábado, num domingo, num feriado, não é? Então ele entra na segunda-feira, mas já gozou 3 dias antes. Não é férias, de repente dá um número desse tamanho. Ganha mais férias do que os 30. Não quero dizer que ganhei mais férias, mas isso precisa ser regulamentado, gente. Porque o condomínio não tem condições de estar pagando taxas condominiais. Sabia, Silvio? Para fechar, seu Alfredo. Para fechar, um aluguel de uma sala de 40 metros, 40 metros quadrados, num comercial aí, de um modo geral, ele está aí na faixa de R$1.000, R$1.200 o aluguel. A taxa de condomínio é R$500? Bom, tem alguma coisa errada aí, né? Hein? Tem alguma coisa errada. Lógico que tem. Né? Bom, então, para ter uma boa gestão, né, uma lisura nas contas do seu condomínio, está aqui o Sindiconde, o Sindicato dos Condomínios da região da Grande Florianópolis, com uma larga experiência, uma biblioteca, muita informação acumulada para assessorar você, ajudar você na boa gestão do seu condomínio. Visite o sindiconde.com.br, está lá a convenção, muitas coisas que o seu Alfred Raimond aqui colocou, e visite pessoalmente o Sindiconde na sobreloja do bloco B do Ceisa Center, que fica ali na Osmar Cunha 183, bem no centro aqui de Florianópolis. Se preferir telefonar, 3333-8677, contato@sindiconde.com.br, para quem gosta de usar o e-mail, gosta de escrever, né? Exato. E acompanhe também as notícias do Sindiconde, semanalmente no Notícias do Dia, um jornal de circulação estadual aqui em Santa Catarina, no caderno Clube do Imóvel, e quinzenalmente as notícias do Sindiconde no jornal Fique Esperto, esse de veiculação
aqui na região da Grande Florianópolis. Faltou mandar um abraço para alguém para a gente finalizar esse bate-papo, seu Alfredo? Aquele abraço especial sempre para o Zenito e para o Sionésio. São certo? os apoiadores aqui da Casas d'Água, os São nossos apoiadores. apoiadores. E eles é que fazem, nos dão condições, não é de estar aqui na tela da televisão, não é mandando esses recados, ensinamentos, não é, e beneficiando a todos vocês. Tá dado o abraço. Até a próxima semana, seu Alfredo. Até a próxima semana, um bom fim de semana a todos. E um grande abraço a você e reveja o nosso condomínio hoje às 7 horas do sábado e também às 21 horas da segunda-feira na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. Apoio Cronos. Casas d'Água.